não fira mais a rocha. Não precisa mais ferir a rocha. Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, isto é, brigou, pois o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu a eles Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante desse povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela então sairá água e o povo poderá beber. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que está acontecendo aqui? Todo mundo já viu algum filme, ou passou há pouco tempo também na televisão, a história de Moisés tirando o povo do Egito. Todo mundo sabe quando o mar se abriu e o povo passou a seco no meio do mar. Todo mundo sabe que o povo de Israel ficou durante anos e anos no meio do deserto. E quando, num determinado momento, eles se acamparam em Refidim, que era uma localidade no meio do deserto, não havia ali água para o povo beber. E o povo, ao invés de se unir uns aos outros e orarem a Deus que enviasse água para eles, eles começaram a brigar com Moisés. Moisés, não tem água, Moisés. Estou falando com a linguagem de hoje. Moisés, não tem água, a gente quer beber, a gente está com sede, dá água aí pra gente, Moisés. Ah, Moisés, que história é essa? Por acaso você nos tirou lá da terra do Egito, onde a gente tinha muita água para beber, para morrer de sede aqui nesse deserto? Ah, assim não dá, a gente quer voltar para o Egito. E Moisés, olhando aquilo, falou: vocês estão brigando comigo? Eu não tenho culpa. E aí então Moisés foi falar com o Senhor: Senhor, este povo está a ponto de me apedrejar porque não tem água. O que faço eu? Então Deus falou com Moisés: vai, toma os mais experimentados, os anciãos do meio deste povo, vai junto com eles até a rocha do Monte Horebe. E você então pega o bordão é um cajado, e bate na rocha, fere a rocha, porque vai sair água da rocha. Então deixa o povo beber desta água. Então Moisés, junto com os anciãos, pegou o bordão, o cajado, bateu na rocha e saiu água da rocha.
e o povo bebeu desta água. E esse lugar chamado Refidim passou a se chamar Massá e Meribá, porque ali o povo estava perguntando: está Deus conosco ou não? Ora, depois de ver todas as pragas que Deus havia mandado no meio do Egito, depois de experimentar o livramento que Deus havia dado a eles, tirando eles da escravidão do Egito, depois de Deus ter aberto o mar e eles terem andado com os pés a secos no meio do mar, depois de Deus ter mandado codornizes, que eram aves, para caírem do céu, para eles comerem porque eles estavam com fome, ainda assim este povo não tinha aprendido a confiar em Deus. E estavam murmurando o tempo todo. Eram verdadeiros murmuradores. Estou com fome, estou com sede, estou cansado, está calor. Nada para eles estava bom. Por mais que Deus fizesse, eles estavam sempre insatisfeitos e murmurando. Mas Deus, como eu dei no estudo ontem, o Deus misericordioso estava conduzindo, como um pai conduz uma criança que vive reclamando, mas mesmo assim ama essa criança. Deus estava conduzindo este povo em meio ao deserto. E, mais uma vez, a despeito da murmuração deles, deu água para eles beberem. Números 20, versículo 2 a 13. Só vou falar que o que eu vou ler agora não é repetição em outro texto do que aconteceu em Êxodo. Na realidade, a situação é parecida, mas nós vamos ver detalhes diferentes. Vamos lá. Não havia água para o povo. De novo. Então se ajuntaram de novo contra Moisés e contra Arão, que eram os líderes. E o povo contendeu de novo com Moisés. E disseram: antes tivéssemos perecido ou morrido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, Moisés, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água em abundância para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram com o rosto em terra. Então a glória do Senhor Deus apareceu a eles. E disse o Senhor a Moisés: Moisés, toma o mesmo bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Dessa vez Deus não mandou bater na rocha, Deus mandou falar a rocha. E dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Lá no outro texto, Moisés tinha que bater na rocha e o povo beber. Nesse texto, Moisés ele tinha que falar para a rocha, tirar a água e dar para o povo beber. Continuando. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão
e feriu a rocha 2 vezes. Era isso que Deus havia falado? Não. Feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá. Até aí. O que nós vemos aqui? Novamente o povo com sede. Novamente o povo murmurando. Novamente o povo brigando com Moisés, querendo voltar para o Egito e ainda desejando a morte porque estavam com sede. E aí Moisés de novo chegou diante de Deus: Senhor, faz alguma coisa, esse povo está novamente murmurando e se levantando contra mim. Então Deus, mostrando toda a sua glória, falou para Moisés e para Arão: olha, fala a rocha, e lá vai sair água novamente. Então vocês vão pegar essa água e vão dar para o povo beber. Mas Moisés se deixou ser tomado pela revolta, se deixou ser tomado pela irritação, pelas emoções irritadiças contra aquele povo murmurador. E ao invés de falar a rocha, tirar a água e dar mansamente para aquele povo beber, ele pegou o bordão e bateu 2 vezes na rocha. Pou, pou. Então Moisés e Moisés pegou o bordão e bateu 2 vezes na rocha. Pou, pou. E não foi isso que Deus mandou. Deus mandou Moisés falar a rocha. Mas ele, irritado, bateu 2 vezes na rocha. A água saiu, porque Deus é misericordioso. E o povo bebeu, mas não era para ferir a rocha. E porque Moisés, ao invés de ser levado pela mansidão e pela obediência, ele se levou pela irritação, pelas emoções do momento, ele não entrou na terra prometida. Ele não foi o que foi usado para levar o povo a entrar na promessa de Deus. O que nós vemos aqui? Falta de água tipifica circunstâncias difíceis da vida. Só que há momentos que nós passamos nas nossas vidas que nos falta alguma coisa. Coisas que nós desejamos e não obtemos. Situações que passamos que parecem não ter fim. Angústias que nos sobrevêm que parece que vão nos destruir. Humilhações que passamos que não merecemos. E aí as nossas emoções entram em turbulência. E aí nós procuramos um culpado. Como esse povo procurou? Alguém tem culpa. Não tem água? Alguém tem culpa. A culpa é de Moisés. Vamos partir para cima de Moisés. Quando nós passamos pelos vales, pelas angústias, pelas provações, alguém tem que ser culpado. E aí nós começamos a murmurar. Quando nós agimos assim, nós acabamos desejando morrer. Quem aqui em algum momento da vida não desejou morrer? Quem aqui, depois de ter entregue a sua vida a Jesus e passando por situação difícil, se lembrou lá do passado e falou: quero voltar para lá, porque lá pelo menos eu tinha o que agora eu não tenho. Só que quando nós aprendemos a nos prostrar diante de Deus, diante das pressões da vida, nós aprendemos a derramar nosso coração diante de Deus. Aprendemos a chorar com Deus. Sentimos Deus enxugando as nossas lágrimas, quase que literalmente. Sentimos o abraço de Deus bem forte, nos consolando.
Quando aprendemos a ficar quietinho aos pés do Senhor e ouvir, lendo a Bíblia, ouvir Ele falando diretamente àquela área que nós estamos passando tribulação. Quando nós aprendemos a ouvir Deus sussurrar dentro de nós que nos ama, que nos fortalece, que não nos desampara, que está conosco, nós não precisamos de nada mais para mascarar a dor. Ele mesmo toma a nossa dor. A Bíblia diz: lança sobre mim o teu fardo pesado, o teu jugo, porque o meu fardo é leve. Lança sobre mim a tua dor, porque eu te consolo. Lança sobre mim a tua confusão, porque eu te clareio, te ilumino e te dou direção.